Sempre fui uma criança bastante curiosa, era aquela criança que ficava perguntando o porquê de tudo, o tempo todo, até depois da fase do porquê, eu continuei com isso um tempo ainda. E, enfim, eu tive bastante estímulo na minha casa, sempre muitos livros, eu tinha o hábito de frequentar a biblioteca pública da cidade onde eu cresci, que é São José do Rio Preto. E assisti sempre muitos documentários, muitos canais de divulgação de ciência mesmo, sempre quis saber um pouco mais, né? Principalmente sobre o espaço, que, bom, né, todo mundo adora, todo mundo quer saber o que tem além da Terra, né, além do céu. Primeiro eu descobri que eu gostava muito de exatas, né? Sempre tive mais facilidade nas áreas de exatas da escola e eu acabei fazendo um curso técnico em mecatrônica, para ter certeza mesmo se eu gostava da área de engenharia, né, que na verdade minha formação é em engenharia, se eu gostava mesmo de aplicar todos esses conhecimentos de exatas para uma coisa mais concreta. E, bom, gostei muito de fazer esse curso técnico, estudei bastante, passei numa faculdade, na FATEC, em São José dos Campos, onde eu estudei manutenção de aeronaves, em princípio. Terminando a faculdade, eu entrei direto no mestrado, na área de sensores e atuadores espaciais, no ITA, e sempre tive esse interesse, esse viés mais para a área aeronáutica e espacial. Mas a astronomia sempre foi uma paixão para mim, eu sempre gostei muito de estudar sobre o céu, muito de estudar sobre os corpos celestes de uma maneira geral. E quando eu estava terminando o meu mestrado, eu achei que estava um pouco na hora de mudar de área, explorar outras frentes, né? E aí eu acabei vindo aqui para a USP, para o IAG, para estudar radioastronomia, que é basicamente pegar tudo que eu trabalhei, tudo que eu estudei em antenas durante a minha graduação e mestrado e aplicar isso para observações do céu. Então hoje eu estudo duas áreas, que é a instrumentação na radioastronomia, que é o desenvolvimento de antenas, e a astroquímica também, que vem como um complemento científico, agora que eu estou dentro do Instituto de Astronomia. A minha investigação, o meu doutorado em si, ele é em duas áreas, né? Eu tenho um trabalho de desenvolvimento tecnológico na minha pesquisa, até pela minha formação na área tecnológica, minha formação na engenharia, especificamente na área do submilimétrico, né? Em frequências aí na faixa de 200 até 900 GHz. Isso é uma frente bastante inovadora no Brasil. Aqui, para você ter uma ideia, a gente trabalha até 40 GHz no máximo, desenvolvendo tecnologia, né? Então, por isso que eu vim para a radioastronomia, inclusive, porque é um caminho onde a gente pode explorar essas frequências mais altas. É uma área muito colaborativa, então, claro, né, para desenvolver essas coisas que a gente não tem aqui no Brasil, a gente precisa de colaboração internacional mesmo, para usar os laboratórios, para pular aquela etapa daquela curva de aprendizado, né, já ter os insights logo de cara. E, enfim, essa é uma das áreas, uma das frentes. E a outra frente é a astroquímica, especificamente de estrelas no ramo assintótico das gigantes, que são estrelas já no final da vida, que estão perdendo grande parte da fotosfera delas, do envelope, das partes mais externas dessa estrela, e isso acaba criando uma nuvem de poeira. Essas estrelas especificamente as que eu estudo são ricas em carbono, então esse ambiente de poeira rica em carbono em volta da estrela propicia a formação, por exemplo, de moléculas orgânicas, né? E no fim a pergunta é sempre a mesma, né? De onde a gente veio, né? Eu não estudo exatamente a astrobiologia, que é o que trabalha com essas moléculas mais complexas e tal, mas eu me preocupo com moléculas mais simples dentro da astroquímica, e entender como que essas moléculas se formam. Então acho que a minha pergunta principal é como naquele ambiente específico de estrelas do ramo assintótico das gigantes, algumas espécies químicas diferentes se formam. Quais processos químicos estão envolvidos, quais processos físicos estão envolvidos, desde o exterior até o interior estelar mesmo. O meu trabalho, a maior parte dele envolve computação e simulação. Na parte instrumental, primeiro a gente tem a modelagem matemática do sistema, seguido por uma modelagem em 3 dimensões, né, do modelo mecânico das antenas, que eu trabalho, né, com as antenas. Faz um modelo mecânico das antenas, simula as características do campo eletromagnético e otimiza o projeto. Então é bem prático mesmo. E depois disso constrói e testa e verifica se realmente aquilo que você construiu bateu com o seu projeto inicial.
E já na área da astroquímica, primeiro nós fazemos observações com radiotelescópios, depois esses dados eles são reduzidos, são tratados, são calibrados e a partir desses gráficos, né, que no rádio a gente não trata a imagem em si, né, como no óptico, a partir desses gráficos a gente identifica quais são as espécies químicas que estão naquela região. Com algumas correlações a gente consegue calcular a abundância, né, ou seja, a quantidade daquelas moléculas que estão naquele meio, e aí comparar com modelos matemáticos e químicos que já existem na literatura e, eventualmente, a gente consegue melhorar um pouquinho esses modelos para fazer isso casar com as observações. Aqui no Brasil, a gente tem um hábito de achar que o valor do desenvolvimento está na tecnologia só. Né, mas a ciência básica, né, o hard science, ele é um passo anterior. Então, é claro que para a população em geral, você se beneficia da tecnologia, né? Então é óbvio que essa relação seja feita diretamente com a tecnologia. Porém, se você não investe em ciência básica, se a gente não trabalha com esses modelos matemáticos, com esses modelos químicos, o que acaba acontecendo é que a gente perde um pouco esse degrau de desenvolvimento tecnológico que vem em seguida. Então, não tem como a gente avançar nas técnicas se a gente não avançar também na ciência, né? Porque, na verdade, é a ciência que impulsiona tudo isso e também porque é uma forma da gente conhecer o nosso meio, o nosso meio ambiente, no sentido amplo mesmo, o nosso universo, as consequências das nossas ações, como prever isso e o que a gente pode fazer para mudar. Isso tudo faz parte da ciência, então é importantíssimo que isso esteja na vida de todo mundo e que tenha muito investimento. Então, tirar uma fotografia de uma coisa que aconteceu há 5 milhões de anos, né? Aquela imagem, né? 5 milhões de anos-luz, né? Olha, eu não vou lembrar exatamente a distância. 5 milhões de anos-luz, né? Deve estar longe ainda. Mas assim, eu acho que essa é a parte mais legal da astronomia, né? Porque quanto mais longe a gente olha, mais no passado a gente tá vendo, né? E eu acho que essa é a pergunta fundamental da humanidade, né? De onde a gente veio. Então é bom a gente conseguir olhar cada vez mais no passado para encontrar aquele momento crítico que foi quando o universo surgiu, né? Então, não sei, isso é sensacional, é genial. Tenho vários ídolos na ciência, vou citar alguns só. Primeiro nome assim, que me vem em mente é a Jocelyn Bell, que é uma radioastrônoma, que foi quem descobriu os pulsares. Infelizmente, quem ganhou o Nobel disso foi o orientador dela, não ela. Mas é uma mulher incrível que rompeu barreiras, é uma grande inspiração para mim, né, também, por ser uma mulher na ciência. O Carl Sagan, por ser um cara que, além de ser um grande pesquisador, um grande cientista, ele era muito ativo na divulgação de ciência, que é importantíssimo, né? Para a gente mostrar o que a gente faz, porque só assim a gente tem valor, né? Se a gente mostra o que a gente faz. E aqui no Brasil, o Jacques e a Zulema, que são os 2 radioastrônomos aqui do Instituto, e durante toda a carreira deles, eles fizeram descobertas incríveis e estimularam assim, o desenvolvimento não só científico, mas também tecnológico. Romperam algumas barreiras, conseguiram grandes descobertas e estão até hoje aí, produzindo bastante. E com certeza eu quero chegar na idade deles também produzindo muito, publicando vários papers por ano. São 2 exemplos para mim, com certeza. Eu acho que para quem sonha em ser cientista, para quem está pensando em entrar na área, talvez, eu sou bem suspeito para falar, né, porque eu sou cientista, mas eu acho que tem que seguir mesmo. É uma carreira muito difícil, é uma carreira que exige muito sacrifício, muitas vezes. Você tem que abrir mão de muitas coisas, você tem que priorizar muito o estudo, priorizar o conhecimento e você ter conhecimento leva tempo, né? Então, restringe um pouco a sua vida social em alguns aspectos. Mas é sensacional, eu não me arrependo em nenhum momento da decisão que eu tomei. Eu acho que eu sou muito realizada hoje, apesar das dificuldades que a gente tem enfrentado aqui na ciência brasileira.
e o que precisa, né? Quais são as habilidades que a pessoa tem que desenvolver para ser cientista. Hoje em dia, sem sombra de dúvidas, duas coisas não podem faltar, que é o inglês e a computação, né? Principalmente na área das exatas, né? Não tem como você fazer ciência hoje em dia sem ter essas duas habilidades. E em ambientes assim como a astronomia, como a USP, né? Com certeza tem que estar bastante disposto a trabalhar em grupo, porque sozinho, hoje em dia, lá há muito tempo atrás, né? Acho que era mais fácil, tinha muito mais coisa para descobrir. Então, eu acho que sozinhas as pessoas conseguiam trabalhar melhor, assim. Mas hoje em dia não tem mais como, as coisas são muito caras, os desafios são muito maiores, então você tem que estar sempre no meio de grandes grupos e trabalhando de forma cooperativa.